ministério, e as minhas irmãs em Cristo, minhas amigas, que sempre nos encontramos nesses eventos. Certamente daqui a pouquinho estaremos encontrando no maior evento que será as bodas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um dos servos do Senhor em questão. Capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 13. Vamos ler uma história de uma mulher incrível chamada Lídia. Atos 16, versículo 13 em diante. Amém? No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos ali, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, ou temia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu sou uma mulher fiel ou uma serva do Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Aleluia! E nos constrangeu a isso. E a igreja se assenta, amém? Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus. Mensagem linda acerca de uma mulher extraordinária chamada Lídia, uma mulher temente ao Senhor. E ela estava no lugar certo, no dia certo, buscando a coisa certa, que era a presença do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus, assim como eu e você, que é questão de hoje. No lugar certo, aleluia, na hora certa, buscando o propósito certo, que é adorar ao Senhor em espírito e verdade. Ali estava aquela mulher chamada Lídia, à beira de um rio, com as suas amigas e irmãs em Cristo. Tudo indica que Lídia era uma liderança espiritual. E ali estavam orando, mas mesmo ela sendo uma mulher temente ao Senhor, ainda faltava algo para acontecer na vida daquela mulher. Mesmo ela tendo um grande prestígio naquela cidade em Filipos, a Bíblia diz que ela era de Tiatira, mas ela estava morando em Filipos, ela era uma empresária muito bem sucedida, e mesmo com todas as suas qualidades, as suas qualificações, com seus bens, suas riquezas, com seus patrimônios, vender púrpura naquela época era algo assim muito grande, né? Era um comércio muito farto, era para quem tivesse muito dinheiro para manter aquela empresa. Era uma tinturaria, ela fabricava uma tinta chamada púrpura, uma tintura, e aquela tintura só pessoas de alta qualificação aquisitiva, poder aquisitivo poderia ter. Então Lídia era uma mulher empoderada. Às vezes a gente pensa, né, usa esse termo hoje, e dizem que as mulheres agora estão empoderadas, mas na verdade nós somos cheias do poder de Deus. Glória a Deus. Lídia estava ali buscando se encher mais ainda do poder e da graça do Senhor. E ela deixa as suas atividades na sua empresa e resolve ir com as suas amigas ou irmãs em Cristo. Ainda não conhecia Jesus, mas elas queriam mais, elas queriam encontrar mais, elas tinham sede de estar entendendo, conhecendo mais desse Deus que nós servimos. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo chega na cidade de Filipos, onde ela estava, e ali ele procura por uma sinagoga para que ele viesse falar da palavra de Deus, para que ele viesse congregar com aquele povo enquanto ele estava ali naquela segunda viagem missionária. E ele buscava um local para adorar ao Senhor. Amém, igreja? E ele não encontrou aquele lugar para adorar a Deus. Ele não encontrou uma sinagoga. Ele ainda não tinha, ali em Filipos ainda não tinha uma igreja estabelecida ou uma sinagoga para ele congregar naqueles dias que ele estava em missões ali com Timóteo e com Silas. E a palavra do Senhor diz que quando chega, ele passa a semana toda naquela cidade de Filipos, e ele procura durante toda a semana.
E quando chega no dia de sábado, ele decide ir a um lugar, ou à beira de um rio, um riacho, onde ele ouviu dizer que havia um grupo de mulheres adorando ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele ouviu dizer que havia ali um grupo de mulheres adorando ao Senhor. Aleluia! Notícia maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Maravilhoso saber que aqui nessa noite tem um grupo grandioso de mulheres adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo foi direcionado por aquelas pessoas que disseram para ele: olha, se você for até a beira daquele rio, você vai encontrar mulheres ali. E é interessante porque quando a gente ouve ou lê esse texto, que havia mulheres, e uma que se destaca naquele meio daquelas mulheres era uma mulher chamada Lídia. Apesar de toda a sua ocupação, apesar de ser uma mulher rica, apesar de ser uma mulher próspera, apesar de ser uma mulher super ocupada, ela decide tirar um tempo para buscar a Deus. Amém? Aleluia. Então eu quero dizer para você nessa noite que mesmo com todas as atividades que nós temos, todos os nossos afazeres, toda a correria do nosso dia a dia, nós nunca poderemos deixar de buscar a presença desse Deus que tem nos ensinado até aqui. Às vezes as pessoas encontram algum afazer, uma profissão, algo que o prende na vida secular, e aquilo impede a pessoa de estar na casa do Senhor. Aquilo impede a pessoa de estar num culto como esse. Aquilo impede aquela pessoa de estar adorando ao Senhor Espírito em verdade. E Lídia, ela gerencia muito bem o seu tempo, as suas atividades, e ela procura encontrar-se com as suas irmãs em Cristo para ser renovada, para renovar as suas forças em Deus. E o apóstolo Paulo estrategicamente chega naquele lugar e começa a conversar com aquelas mulheres. E ele começa a falar da palavra do Senhor, e ele começa a pregar as boas novas. Aquele grande homem, aquele grande missionário, aquele grande apóstolo que estava agora transformado pelo poder do Altíssimo, estava apacentando aquelas mulheres. Aquele mesmo Paulo que até no capítulo 9 ele era Saulo, era perseguidor de cristão, era destruidor de cristão, era destruidor de igrejas. Agora ele estava transformado e convertido, e ele estava levando esse evangelho até os confins da terra, como diz a palavra do nosso Deus. E naquele lugar, na cidade de Filipos, na Macedônia, ele não encontrou uma sinagoga. E ali haveria de ter pelo menos 10 homens, ou 10 obreiros, ou 10 judeus, para que aquela congregação, aquela sinagoga fosse aberta e estivesse em funcionamento para que fosse ali congregar aqueles homens que estavam em missões naquele momento. E ele percebe que ele não encontra, então ele vai de encontro com as mulheres. Olha a importância que você tem no reino de Deus. Olha a importância que você tem para a sua casa. Olha a importância que você tem para a sua sociedade, onde você está inserido. Porque aquelas mulheres deixaram os afazeres delas, elas buscaram a Deus, elas queriam conhecer mais a Deus, elas queriam se encher da presença do Senhor. Elas entenderam que a parte principal que elas deveriam manter em atividade contínua era um tempo de oração, de comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz que elas estavam ali, e Paulo as encontra e começa a conversar com aquelas mulheres, e Lídia, muito atenta àquele pastor ou aquele apóstolo Paulo, ou apóstolo Paulo, onde ele ministrava para aquelas mulheres, e perceba que ela é uma das únicas mulheres. A Bíblia não diz quantas mulheres tinham ali, só diz que era um grupo de mulheres expressivo, e elas estavam na beira daquele rio. E então o apóstolo Paulo começa a falar que havia agora uma novidade de vida, as boas novas. O evangelho tinha chegado àquele rio, agora à beira daquele rio, para aquelas mulheres, porque elas conheciam a Deus, aleluia, mas não conheciam Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo, através da sua conversão, da sua libertação, através do seu testemunho, depois do seu batismo, ele começa a ser um grande pregador da palavra. E
E ele não menospreza, não despreza aquelas mulheres, porque ele viu a importância que a mulher tinha no reino de Deus. Ele percebeu a importância que aquelas mulheres tinham de estar ali e também ouvirem e receberem o Evangelho, assim como eu e você recebemos um dia. E hoje nós podemos pregar essas boas novas. E hoje nós podemos ser alcançadas e alcançar as pessoas através do testemunho. Aleluia. Lídia observa aquela ministração, observa aquela pregação, observa e ouve dizer que agora havia uma possibilidade de ela aceitar o Cristo ressurreto. Aleluia. E ela abre o seu coração e agora ela recebe Jesus no seu coração, na sua vida. E após ela se converter, após ela ser transformada, após aquela aceitação daquela pregação, através da conversão de Lídia, a palavra do Senhor diz que ela vai se batizar. Ela se batiza e toda a sua casa é alcançada também. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. A gente percebe que Lídia era uma mulher muito influente. Lídia era uma mulher temente ao Senhor, como a própria Bíblia diz. Ela vem falando, versículo 14, no capítulo 16 de Atos, que Lídia temia ao Senhor, ela já conhecia a lei do Senhor, ela já conhecia a Torá, agora precisava conhecer a Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, que se entregou por nós e está aqui nesta noite. E ela ouvia aquela ministração, aquela pregação, ela entende que ela precisava ser liberta agora e ser batizada agora, e agora ela precisa também contar as boas novas da sua casa, da sua família. Agora a sua casa também é liberta, é batizada a sua família, porque quando nós temos um Deus vivo e poderoso em nossas vidas, nós queremos levar para a nossa casa, nós queremos levar para a nossa família, nós queremos profetizar e ministrar para a nossa família que só Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu. Aleluia! Assim fez Lídia, assim fez aquela mulher tão valorosa, tão virtuosa, tão ocupada. E perceba, a púrpura era uma tintura muito cara, e somente a classe média alta que poderia usar aquela roupa de cor. Era uma cor púrpura, era uma cor roxa, bem fechada, um rosto bem puxado, e ela precisava trabalhar muito, porque era um trabalho manual, não existia máquinas, como hoje existe a indústria têxtil, né, que naquela época era a indústria mais visível, ou mais propagada ali, mais difundida na cidade de Filipos e até Tiatira, de onde ela veio. Então ela tinha uma projeção, ela tinha uma expansão financeira, ela tinha uma influência na sociedade, ela conhecia muitas pessoas, ela tinha uma clientela. Então a Bíblia mostra e descreve que ela tinha um poder aquisitivo bem alto, porque ela só vendia para quem tinha muito dinheiro aquela roupa, porque era muito cara, aquela tintura, era extraída de moluscos marinhos ou então uma planta chamada rúbia. E para tirar aquela tintura, ela levava dias ou semanas. E para atingir uma roupa, só os nobres usavam aquelas roupas de cor forte, que eram nobreza, eram reis, eram príncipes, eram homens que tinham muito dinheiro, né? Então imperadores, e ela tinha uma clientela muito grande. Era uma mulher de fato muito ocupada. E hoje a gente acha que tem tanta ocupação, e que não pode buscar a Deus em todos os cultos que acontecem dentro da casa do Senhor, todas as atividades da igreja. E naquela época Lídia deixou de faturar naquele dia. Ela entendia que o sábado, naquele momento, naquele contexto, o sábado era para buscar a Deus. Hoje nós buscamos a Deus intensamente todos os dias. Nós não separamos somente um dia para o Senhor. Todos os dias nós buscamos a Deus. Então a gente percebe que ela tinha conhecimento das leis judaicas e ela estava buscando o Senhor num local separado da cidade, afastado da cidade, até porque se ela estava em Roma, ali havia já uma religião estabelecida e ela estava de acordo com tudo que era
ministrado ou direcionado pelo governo de Roma. Havia uma religião ali que não era o judaísmo e elas queriam adorar ao Deus de Israel e elas não poderiam bater de frente ou confrontar com aquele imperador romano. E elas decidem ir uma vez na semana à beira daquele rio para buscar o Senhor, buscar a Deus. E ali ela é encontrada e impactada pela pregação do Evangelho. E agora o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, converteu aquela mulher, foi quebrantada e transformada, a casa dela foi transformada, quebrantada e batizada, os seus servos possivelmente, porque uma mulher empresária deveria ter outros funcionários a favor dela, trabalhando para ela, e a Bíblia diz que ela foi encontrada pelo Senhor. E é o perfil de uma mulher extraordinária, assim como você que aqui está, uma mulher dinâmica, uma mulher capaz, uma mulher virtuosa, uma mulher que tem capacidade de gerenciar suas atividades, buscar a Deus e fazer a vontade do Senhor. O perfil dessa mulher que está aqui nessa noite é o perfil de Lídia. Aleluia! E a Bíblia diz que logo após que ela é batizada, ela convida aqueles missionários a chegarem até a sua casa. Se ela é uma mulher empoderada, ou rica, ou bem-sucedida, ela tinha uma boa casa, uma casa muito espaçosa, uma fábrica ali de tecidos, a sua tinturaria deveria funcionar por ali também, então ela teria como abrigar aqueles missionários. E ela vai e de encontro àqueles homens e diz para eles dessa forma: se você acha ou percebe que eu sou uma mulher temente a Deus, quero convidá-los a chegar ou pousar na minha casa. Passar esses dias, que vocês estão em missões aqui, infinitos, na minha casa, enquanto vocês terão comida, abrigo e poderão evangelizar sua cidade, porque ali era a primeira cidade alcançada pelo Evangelho, a primeira cidade da Europa. Assim como Lídia é a primeira mulher europeia, ou que estava morando na Europa, porque ela era de Tiatira, mas estava em Filipos, que foi alcançada pelo Evangelho. Então ela precisava agora mostrar que o coração dela estava grato pela libertação da alma dela, pela libertação da família dela, porque não adianta nós conhecermos a Deus, como está mencionado aqui na palavra do Senhor. Era uma mulher que conhecia Deus já, conhecia a lei de Deus, conhecia a lei do Senhor, mas ainda faltava algo na vida de Lídia, assim como na sua casa. E às vezes a gente acha que a nossa religiosidade já é o suficiente para nós agradarmos ao Senhor. E o Senhor, Ele quer algo mais, Ele quer intimidade, Ele quer um povo quebrantado, Ele quer uma igreja liberta e lavada pelo sangue de Jesus, uma igreja compromissada com o reino dele. Então, quando ela entende que ela foi transformada pelo poder do Evangelho, agora pregado pelo apóstolo Paulo, ela convida aqueles missionários para entrarem na sua casa, para dar abrigo e o alimento para eles enquanto eles estivessem pregando a palavra ali naquele lugar. Então, assim que ele é abençoado por aquele momento de estadia ali, ele começa a fazer a obra também naquele lugar ou naquela cidade. E agora ele encontra com uma jovem. Quando a gente percebe o perfil de Lídia é totalmente diferente do perfil dessa jovem oprimida. Já é outra moça ou uma outra mulher, e essa mulher, ela está escrava dos seus senhores, era uma moça, vamos dizer assim, espírita, e ela tinha um espírito de adivinhação, e ela tinha uma vida de escravidão, porque além de ela ser escrava da sua religião, ela também tinha os seus senhores que a escravizavam. Então, quanto mais ela adivinhava a vida das pessoas, ela tinha e obtinha lucro, só que esse dinheiro não ia para ela, ia para os donos dela, porque ela era escrava e serva daqueles homens, ou daquele homem. E ali vivia uma moça oprimida. E olha a importância de Lídia abrir as portas do seu coração para receber o Evangelho. Olha a importância de Lídia abrir as portas da sua casa para receber aquela comitiva evangélica de missionários. Olha a importância de ela trazer o Evangelho para dentro da sua casa. Agora já havia uma família para congregar,
Já havia mais uma jovem que, através da oração de Paulo, o apóstolo Paulo expulsa aquele demônio daquela jovem. Aquela jovem é transformada, aquela jovem é liberta, aquela jovem se converte a Jesus, ao cristianismo, ao Deus que Paulo pregava, e agora a igreja começa a crescer na cidade, em toda a Macedônia. E ele havia tido essa revelação, ele queria ir para a Ásia e Deus mandou ele para a Europa. E disse, vai para essa Macedônia através de uma revelação de um sonho que ele tem. O Senhor manda que ele fosse para a Europa. E aqui se estabelece a primeira igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele sonho ele diz assim, ele diz que havia um homem clamando para que ele viesse ajudá-los ou socorrê-los. Porque a cidade de Filipos ainda não tinha sido alcançada pelo Evangelho. E através daquela mulher chamada Lídia, agora já foi alcançada uma outra jovem ou uma outra família daquela jovem escrava. Assim como eu e você um dia fomos escravos ou escravas. Assim como nós um dia fomos escravos no mundo e a gente achava que estava tudo muito bem, porque nós estávamos ganhando fama no mundo e estávamos perdendo a nossa salvação. E aquela jovem, ela tinha uma fama naquela cidade. Ela era adivinhadora ou adivinhava a vida, adivinhava uma coisa. A revelação do Espírito Santo de Deus é outra coisa totalmente diferente. Então aquela mulher, ela tinha um espírito imundo que habitava na vida dela, mas ela dava muito lucro aos seus senhores. E ali Paulo chega, ora, repreende aquele espírito, liberta aquela mulher através do poder da palavra, e aquela jovem é transformada. Mas aquilo causa um caos, um transtorno, uma confusão, e aquilo custa muito para o apóstolo Paulo. E às vezes a causa do Evangelho custa muito para nós também. Porque nós temos que vivenciar situações que nos trazem desconforto, que nos trazem situações de adversidade que a gente acha que não vai superar por conta de estar fazendo a vontade do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não deixe de buscar esse Deus, porque Ele já te libertou. Ele já te tirou do império das trevas, já te trouxe para o reino do seu amor. E aquilo custou muito caro para o apóstolo Paulo, porque ele foi preso, ele foi chicoteado, bateram muito nele, as autoridades romanas prenderam ele, amarraram seus pés no tronco, e ele agora estava ali no cárcere, trancado e aprisionado como prisioneiro, como malfeitor, por pregar o Evangelho. Mas isso tudo foi porque o Senhor estava projetando o ministério do apóstolo Paulo. Toda a aprovação que ele passou, toda a dor, todo o sofrimento, toda a adversidade foi porque Deus tinha uma projeção maior para aquele homem vivenciar e o Evangelho chegar até nós no dia de hoje. E ele preso, e Silas preso, e ele encarcerado, tinha apanhado, tinha sofrido muito injustamente só por pregar o Evangelho. Eles começam a adorar, eles começam a cantar, eles começam a glorificar. E às vezes o que a gente pode fazer na hora da luta e da adversidade é só adorar, é só cantar, é só glorificar, é só adorar a Deus, é só derramar diante dos pés do Senhor. É o que nós precisamos fazer todos os dias, nos derramar aos pés do Senhor na hora da adversidade. Paulo fez isso, Silas fez também. E ali ele estava diante de um presídio de segurança máxima, no cárcere interior, lá no fundo do presídio, naquela masmorra, naquele lugar obscuro. E ali ele estava cantando, louvando e adorando a Deus, porque ele sabia e conhecia o Deus que ele estava servindo. É o Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite para te dar livramento. Nessa prisão que você está passando, emocionalmente, de repente você pensa assim, não vou conseguir vencer essa dor, esse trauma, eu não vou conseguir vencer essa batalha, essa luta, está doendo, parece que está encarcerado há tantos anos, há tantos meses, há tantos dias, a mesma luta, a mesma provação, e aquilo não cessa. O apóstolo Paulo estava adorando, glorificando, agradecendo e bendizendo o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, que enquanto você adora, no dia, no momento da sua adversidade, o Senhor move cadeias, Ele quebra cadeias, Ele despedaça o jugo, Ele queima
terá vitória. E aquele apóstolo, ele estava ali com o seu amigo Silas, que é missionário, fazendo a vontade do Senhor. Somente isso, ele foi ali para isso, era uma viagem missionária, era a segunda viagem missionária deles para a Macedônia. E a projeção ali deles, a incumbência, o ministério deles seria desenvolvido através daquela cidade que o Evangelho seria propagado até os confins da terra, até nos alcançar. E a Bíblia diz que eles começam a louvar com muita alegria, sem murmurar, sem reclamar do que estava acontecendo, sem se importar com o quanto eles já tinham apanhado, sofrido naquele dia. E a palavra do Senhor diz que por volta da meia-noite, eles estão cantando, louvando e adorando a Deus. Aleluia. Será que aqui nessa noite tem alguém que ama adorar e glorificar a Deus? À meia-noite, às 3 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde. Glorifica o Senhor se tem alguém aqui. Aleluia. Que adora a Deus em espírito e em verdade. Aqueles homens estavam ali por volta da meia-noite. Eles adoravam o Senhor. E a palavra de Deus diz que as cadeias começam a estremecer. Aleluia! As correntes daquele presídio de segurança máxima agora se arrebentam e caem ao chão. As correntes das Deus que estavam nos pés daqueles prisioneiros, daqueles missionários, caem ao chão. E de repente aquele povo, todos os presidiários que estavam junto ali naquele mesmo presídio, naquele mesmo cárcere, começam a ouvir aquele louvor e começam a observar, entender e perceber que ali estava o servo do Senhor. O ambiente agora já não era mais de dor, de caos, de tribulação, de tristeza, de angústia. Aleluia, agora é um ambiente glorioso, um ambiente de vitória, um ambiente agora já estava celestial, assim como estava nesse culto nesta noite. Onde nós podemos sentir a presença do Senhor e a manifestação de Deus. E aqueles presos sentiram tanto a presença de Deus de Israel que nenhum deles saíram de dentro daquele cárcere. E o carcereiro acorda apavorado e olha ali aquelas cadeias abertas, aquelas portas abertas, correntes ao chão, e ele diz: agora eu serei morto, porque eu sou responsável por esses prisioneiros. E se as correntes caíram, se as algemas se desfizeram, se as portas estão abertas, eles vão fugir e a sentença de morte agora vai vir sobre minha vida. Mas a Bíblia diz que aquele homem, aquele carcereiro também é alcançado, aquele carcereiro também é liberto, aquele carcereiro também é batizado. Você pode glorificar e aplaudir ao Senhor por isso, igreja. Glória a Deus. O Evangelho está sendo pregado ali na cidade de Filipos e até o carcereiro agora. Observa que Lídia foi transformada, Lídia foi batizada, a casa dela foi alcançada, aquela jovem oprimida estava liberta, aquele homem carcereiro foi liberto, foi batizado, a casa dele, a família dele foi alcançada e foi batizada. Aleluia! E eu quero dizer para você nesta noite, se você perseverar em buscar ao Senhor, em adorar a Deus, em espírito e em verdade, prosseguir nesse propósito que o Senhor tem te dado, nessa chamada, nessa vocação, mesmo com tudo o que você tem que fazer todos os dias, com todas as atividades que você tem que fazer, assim como Lídia tinha, tantas atividades, porque fazer aquele corante, pintar aquelas roupas, manusear aqueles tecidos, vender, fabricar e programar todo o seu dia a dia para que ela viesse ter a sua renda, não era fácil, até porque não tinha máquinas para executar esse serviço. Hoje nós vemos que máquinas são substituídas por homens, né? Ou homens são substituídos por máquinas, na verdade. Chegamos nas empresas, já não são contratadas pessoas. E ali, Lídia não tinha essa tecnologia. Ela tinha que estar disponível para todas as atividades que ela precisava fazer durante toda a semana. Mas ela separou um dia para buscar o Senhor. Você pode dizer amém? Amém.
E quando aquele homem, aquele carcereiro é alcançado e é liberto, toda a sua casa é liberta. A sua casa é batizada. Aleluia. Sua família é batizada também. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Através das mídias que estão aqui nessa noite. Aleluia. Buscando o Senhor de todo o coração, com todas as suas forças, a sua casa pode ser alcançada. Observa que Lídia era classe média alta, rica, inteligente, influente na cidade, próspera, bem-sucedida, e aquela escrava era pobre, miserável, precisava de ajuda, assim como Lídia, assim como o carcereiro que era de classe média, e todos estavam carecendo da graça e da misericórdia do Senhor. Assim como nós somos alcançados, cada um tem um perfil, cada um tem um estilo de vida, mas o Senhor precisa de mim e de você no reino dele. O Senhor não faz acepção de quem deve ser salvo, de quem ele vai salvar. Ele simplesmente se entrega naquela cruz por amor a mim e a você. E basta que nós estejamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para entender o propósito do Senhor para que vidas sejam alcançadas. E principalmente a nossa casa, porque quando a gente começa a observar esse perfil dessas três pessoas, dessas três vidas, ou três famílias que agora vão congregar ali na igreja onde Paulo inaugura a primeira igreja da Ásia, louvado seja o nome do Senhor, a primeira igreja ali em Filipos, na verdade, corrigindo, na Macedônia, ele já tem uma membresia considerável. E a partir dali o Evangelho nunca mais deixou de ser propagado. E nesta noite, se depender de mim e de você, eu creio que o Evangelho jamais vai deixar de ser propagado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem encontrado aqui corações quebrantados, como o de Lídia. Deus tem encontrado neste lugar homens dispostos a pregar a palavra do Senhor. Mulheres dispostas a abrir o seu coração e apacentar a sua casa, sua família e levar esse evangelho até os confins da terra. Aleluia, porque se não houvesse a disponibilidade de Lídia, observa que só tinha uma que abriu o coração para receber o evangelho. Ela estava com um grupo de mulheres. Por que as outras não abriram o coração para receber o evangelho também? E ali ela se entrega para Deus, ela abre as portas da sua casa para Deus. A primeira igreja começa ali, através da Lídia. A primeira igreja que vimos na Europa começa ali, através daquela mulher. Então Deus tem algo para fazer grande na sua vida. Aleluia, Deus tem algo para fazer muito grande ainda nessa nação e nas nações através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra nesta noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que aquela unção, aquela capacidade de receber a Deus, receber o Evangelho, de propagar o Evangelho, de levar o Evangelho para dentro da sua casa e para aquela cidade de onde ela estava, esteja também sobre a sua vida. Aleluia. Que a sua casa nesta noite seja impactada, liberta e transformada pelo sangue de Jesus e pela palavra ministrada através da sua boca, porque você é canal de Deus para abençoar muitas vidas. O Senhor te chamou para uma grande obra. Não permita que o cárcere, que a adversidade, que as lutas, que a rejeição, aleluia, que as barreiras, que os confrontos do dia a dia venham impedir o agir de Deus na sua vida. Receba essa palavra nessa noite, receba essa unção, essa virtude, aleluia, que havia na vida de Lídia, para estar atenta à voz do Espírito Santo, ouvir o seu chamado e obedecer. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a minha oportunidade, agradecer ao grupo Chama Viva, meu pastor